Este capítulo está cheio de detalhes que nós precisamos saber para compreender bem o restante de toda a história do povo de Israel. Moisés passou os primeiros 40 anos da sua vida se preparando e trabalhando para o governo egípcio. Agora ele estava com 80 anos e havia se tornado um pastor de ovelhas, função que ele deve ter aprendido com a sua esposa Zípora e com as irmãs dela. Curiosamente, parece que Moisés não tinha seus próprios animais. As ovelhas que ele cuidava eram do seu sogro, bem diferente dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, que se tornaram muito ricos. Parece que Moisés não se tornou um homem muito próspero. Um belo dia, lá estava ele conduzindo as ovelhas do seu sogro para um novo pasto, quando viu uma coisa surpreendente. Um arbusto que pegava fogo, mas não se consumia. Ele se aproximou para ver aquele fenômeno mais de perto, mas não estava preparado para o que iria acontecer. Uma voz, saindo do meio da sarça, o chamou pelo nome. Mais uma vez, nós vemos uma manifestação do Senhor Jesus no Antigo Testamento. A última vez que ele havia aparecido tinha sido uns 500 anos antes para Jacó, no Val do Jaboque, lembra? Pois bem, desta vez ele apareceu para Moisés. Ele disse para Moisés tirar as sandálias dos pés porque ele estava em terra santa. A retirada das sandálias era e continua sendo um sinal de respeito no Oriente Médio quando a pessoa entra na presença de um rei ou de um deus. Veja que o Senhor não disse, como você está na presença de Deus, você deve tirar as sandálias. Não. Ele disse sim que a terra ao redor do arbusto havia assumido a condição de sagrada. Nós vamos ver mais para frente que esse aspecto da santidade é algo que pode ser transmitido de pessoa para pessoa, ou da pessoa para um objeto, ou de objeto para objeto. Naquele caso, a terra era sagrada porque a santidade de Deus foi passada para ela por um Deus santo, e isso era inevitável. Então o Senhor se apresentou para Moisés, porque até então ele nunca tinha tido esse tipo de experiência sobrenatural, e disse que ele era o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor disse isso para fazer uma conexão entre o que estava acontecendo ali e a aliança feita com os patriarcas. Deus disse também que sentia o sofrimento dos hebreus no Egito e que havia chegado a hora de libertá-los da escravidão e conduzi-los à terra prometida, Canaã. E aí veio a grande surpresa. Ele, Moisés, era a pessoa que Deus havia escolhido para essa tarefa. Moisés ficou surpreso com aquela notícia e, claro, não se sentia capaz de cumprir uma tarefa tão grande. Mas não importava o que Moisés pensava sobre si mesmo ou o que os outros pensavam dele. Deus havia falado e ele não precisava de nenhuma garantia de que era o homem certo para aquela missão. Quando Deus diz, eu estarei contigo, essa é toda a segurança que nós precisamos para sermos bem-sucedidos na tarefa que ele nos dá. Moisés, então, como um possível representante de Deus, precisava ser capaz de revelar o caráter do Senhor ao povo de Israel. Então ele perguntou, o que significa o seu nome? Que tipo de Deus o Senhor é? Então Deus lhe respondeu, eu sou o que sou. E com isso Moisés entendeu que Deus é o ser de existência própria, que sempre foi, é e sempre será o Deus fiel e confiável. Deus está dando aqui um vislumbre de que Ele é eterno, de que Ele é Ele e que não é nem de longe comparado ao homem. Moisés conhecia muito bem os vários deuses egípcios e nenhum deles tinha um nome assim e nem se assemelhava nem de longe ao Deus de Israel. Deus então orientou Moisés sobre os próximos acontecimentos. Faraó iria oferecer muita resistência antes de dar permissão para o povo sair, mas Deus iria devastar o Egito e depois disso Faraó iria ceder. Agora, preste atenção num detalhe. Na realidade, o povo de Israel não se importava muito em estar no Egito misturados e até contaminados com a cultura e a religião egípcias. Eles só não gostavam da parte da escravidão. Por isso, Deus começou dizendo a Moisés que Israel tinha que se separar do Egito para que Deus pudesse mostrar a eles a maneira correta de adoração.
E a mesma coisa acontece ainda hoje conosco. Se você faz parte do povo de Deus, Ele usará qualquer meio para separar você das coisas que não são boas para você. Nós sabemos que não é natural do ser humano seguir a Deus e deixar o pecado para trás. Mas a questão é que Deus exige santidade, separação do pecado. E esse processo dura toda a nossa vida aqui na Terra, porque Deus é santo e exige exclusividade em nossas vidas. E no final do capítulo, Deus disse para Moisés que quando ele acabasse de punir o Egito, as mulheres deveriam pedir às vizinhas ouro, prata, joias, vestes e coisas de valor. Ele disse que os egípcios estariam tão fragilizados que dariam qualquer coisa para que o povo fosse logo embora. Eles seriam libertos daquela terra e levariam muitas coisas de valor doadas pelos próprios egípcios, recebendo assim o pagamento que havia sido sonegado deles durante os 400 anos de escravidão. Mas Moisés ainda estava muito inseguro e continuaria relutando para aceitar a sua missão até tirar Deus do sério. Você confere isso comigo amanhã. Até lá!